Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo webinar deste terceiro ciclo de webinars para a administração pública que decorre até ao dia 31 de março. Este ciclo de webinars está integrado no terceiro Plano de Trabalho Colaborativo, que desenvolveu 15 projetos sobre o tema Simplificação Administrativa e Serviço ao Utente. Peço a todos e a todas que desliguem as câmaras e os microfones para garantirmos as melhores condições de assistência a este webinar. Vamos dar início à nossa sessão, hoje com o tema Como promover a simplificação administrativa e que conta com a presença dos seguintes oradores, a quem desde já agradecemos terem aceito o nosso convite. Paulo Bispo, diretor de Serviços de Sistema de Informação do Instituto de Mobilidade e Transportes, Olga Matos, chefe de Departamento de Atendimento e Apoio ao Utilizador do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Jorge Lagarto, técnico superior do LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública e da Agência para a Modernização Administrativa, e Pedro Engrácia, diretor de Planeamento Estratégico e Controle de Gestão da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, mais conhecida por ESPAP. Podem utilizar o chat para colocar as vossas questões, que serão respondidas no final das intervenções dos nossos oradores. Passo então a palavra ao Dr. Paulo Bispo e à Dra. Olga Matos, que irão fazer o enquadramento do tema. Boa tarde a todos. Antes de mais, bem-vindos a todos os participantes deste webinar do INA sobre a simplificação administrativa. Como foi da apresentação, meu nome é Paulo Bispo, sou diretor de Sistemas de Informação do IMT e vou começar só com uma pequena apresentação em termos do IMT, só para dar um contexto em termos do processo. Portanto, o IMT está inserido no Ministério das Infraestruturas e Habitação, tem as suas áreas de intervenção na área de condutores, parte de veículos e a parte de transportes, licenciamento de atividades de transportes rodoviárias, ferroviárias e marítimas. No caso da área dos condutores, nós fazemos a gestão de cerca de 6,4 milhões de cartas de condução, bem como toda a certificação profissional dos condutores. No caso dos veículos, nós gerimos toda a parte em termos de todos os veículos matriculados em território nacional, que são cerca de 10 milhões. Relativamente à questão da simplificação administrativa, eu vou dar uma visão mais técnica em termos do que é a simplificação administrativa em termos, em termos do IMT, e no final depois também vou dar um exemplo concreto de um processo que sofreu uma simplificação administrativa nos últimos 4 anos e com ganhos significativos em termos para a economia nacional. Na parte da simplificação administrativa, queria realçar que esta simplificação administrativa poderá ser feita ou realizada de duas maneiras. Aquilo que nos últimos anos tem acontecido, a simplificação tem por origem medidas Simplex, que desde o programa que desde 2016 tem anualmente desencadeado novas medidas em termos de modernização administrativa, de interoperabilidade entre os vários organismos da administração pública, ou através também de outras propostas de alteração legislativas apresentadas pelo próprio organismo, de modo a simplificar os seus processos e procedimentos na ótica de simplificar a vida ao cidadão e às empresas. Esta simplificação administrativa tem por base, tem sempre por base a melhoria em termos para o cidadão e empresas, bem como para as próprias entidades ou entidade da administração pública. Portanto, só assim é que se consegue ter melhorias em termos de redução do tempo de execução de tarefas internas, que é isso também que é o pressuposto base da simplificação administrativa, bem como também a redução do tempo de espera por parte do cidadão ou empresa pela prestação do serviço solicitado. Tempo de espera, quer em termos de atendimento, quer em termos depois de resposta propriamente dita ao seu pedido e sua solicitação. Esta redução tem também uma componente significativa, que é a redução em termos associada aos recursos como custo e tempo, ou seja, o tempo que o cidadão gasta
neste caso poupa, se tiver uma simplificação administrativa numa lógica eletrónica, e outros custos também que têm a ver com equipamentos, desgaste de equipamentos, papel, consumíveis que a própria organização tem pelo facto de implementar esta simplificação administrativa. No caso, mais em termos de técnico, há aqui um pressuposto que deve ter sido levado em conta nesta simplificação, que tem a ver com a interoperabilidade entre os organismos da administração pública através da troca de informação neles existentes, devido ao facto do cidadão evitar que o cidadão vá a vários organismos para recolher alguma da informação que necessita para depois fazer o seu pedido. Portanto, há aqui um conjunto de organismos da administração pública que detêm essa informação base, essa que deverá ser partilhada em termos dos outros organismos. Estamos a pensar aqui, no caso concreto em termos de IMT, nós temos partilhado e recebemos o atestado médico eletrónico, bem como declarações de não dívidas em termos de segurança social e AT, portanto, que é um tipo de processos que poderão ser automatizados em termos de melhoria para as próprias organizações. Tendo sempre por base toda esta troca de informação e toda esta interoperabilidade entre sistemas e organismos, tem que ter sempre por base um desígnio em termos de segurança. Portanto, segurança na partilha da informação, bem como também no consentimento que o cidadão tem que dar para a partilha da mesma informação. No âmbito do RGPD, portanto, é uma das necessidades que os organismos têm de evidenciar, é que o cidadão permitiu esse consentimento em termos da troca de informação em termos de organismos de administração pública. Esta aplicação em termos de simplificação administrativa, nós identificamos constrangimentos e benefícios. Benefícios esses que nós, como falamos há bocado, portanto, são financeiros, portanto, a redução dos custos de contexto associado à prestação de serviços, custos também administrativos, a parte da simplificação com menos papel a circular, a arquivar, portanto, há este benefício para o organismo em termos da simplificação. No outro lado, temos a questão de alguns constrangimentos legislativos, porque a legislação às vezes é antiga, desadequada em relação à realidade atual e que causa algum constrangimento nessa simplificação administrativa em termos dos organismos. Também temos a questão técnica, ou seja, a dificuldade de interligar diferentes sistemas dentro do mesmo organismo ou entre organismos também pode ser um constrangimento face à implementação desta simplificação administrativa. Relativamente em termos do IMT e ao processo que eu gostava de partilhar com todos os participantes, tem a ver com o processo associado a que nós dizemos Carta sobre Rodas, que é um processo que nós demos início em 2017, que tem a ver com a troca eletrónica de informação entre as várias entidades no âmbito do processo de renovação de carta de condução. Todos nós, certeza que já passámos por isso, portanto, nós temos um processo que nós temos que ir fazer a parte do atestado médico, temos que ir fazer também retirar a fotografia e a assinatura que consta da carta de condução. Portanto, era todo um processo burocrático e que fazia com que o cidadão disponibilizasse muito tempo em termos para fazer esse processo. Com esta simplificação administrativa, que também teve por base, como disse, também a questão da legislação, então a legislação foi alterada de modo a permitir esta simplificação administrativa para o cidadão. O que é que aconteceu? Simplesmente o cidadão continua a ir ao médico, mas não há um documento físico em que acompanha esse atestado, portanto, há uma desmaterialização completa do atestado médico eletrónico, em que há uma troca de informação entre os sistemas da Direção-Geral de Saúde /SPMS e o IMT, de modo que toda a informação é desmaterializada em termos do atestado médico para efeitos de renovação ou, e neste caso também, primeira emissão de carta de condução. Outra da situação que esse processo envolveu, esse benefício para o cidadão, tem a ver com a troca de informação associada a registros biométricos. Quando nós falamos de registros biométricos, estamos a falar de fotografia e assinatura do cidadão. Como esses elementos
fazem parte da Carta de Condução. Então, o que o IMT fez foi, no âmbito do processo legislativo, foi feito um protocolo com o IRN, e a informação que consta do cartão de cidadão é a informação que vem do cartão a informação que consta da Carta de Condução é a informação que vem do cartão de cidadão. Informação essa que o próprio cidadão consente que seja que haja esta troca entre os dois organismos. Este processo administrativo, em termos por parte do IMT, só para ter em termos de noção, em termos de benefícios e o seu número. Nós começámos em 2017 com cerca de 46 mil processos feitos online. Em 2018 passámos para 75 mil processos, em 2019 99 mil processos, em 2020 200 mil processos e este ano, só no primeiro trimestre, já vamos com cerca de 80 mil processos em termos de renovação ou de segunda via de carta de condução. Este benefício, em termos para o cidadão e para a economia nacional, foram estimados a cerca de 8 milhões de euros de benefício, quer diretos, quer indiretos, com a questão de poupar as locações ao cidadão e a poupança também em termos dos custos associados a todo este processo. Só também para dar aqui alguma nota em relação ao último ano, o ano 2020, nós, em termos de IMT, emitimos cerca de 260 mil novas cartas, foram feitos via eletrónica pelos parceiros do IMT cerca de 470 mil renovações, como te referi há bocado, cerca de 200 mil processos de renovação online, o que representa a emissão de 1 milhão de atestados médicos emitidos, ou seja, são 1 milhão de folhas que não foram impressas e os respectivos custos associados a isso. Portanto, esta é a descrição em termos de processos associados à parte do IMT. É esta simplificação administrativa que é um fator fundamental de troca de informação entre os organismos da administração pública, esta interoperabilidade que é um fator de sucesso da própria administração pública. Eu passava agora a palavra à minha colega, a Olga Matos, que vai falar também na parte da outra vertente em termos de processos, tem a ver com a parte do atendimento e a parte dos call centers, do atendimento multicanal do IMT. Obrigado a todos, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Olga Matos, eu estou a chefiar o Departamento de Atendimento e Apoio ao Utilizador do IMT. Conforme o colega Paulo já referiu, eu vou falar um bocadinho sobre a vertente do atendimento, front office e a repercussão que também teve em termos de back-office. Além disso, vou-vos falar também sobre novos projetos que surgiram agora também nesta fase de pandemia e que, tendo como base o princípio da simplificação administrativa e a preocupação sobre aquilo que mais causaria impacto nos nossos utilizadores, tentámos simplificar e modernizar de forma a que seja um atendimento mais célere e não tão presencial para os nossos utilizadores. Vou só partilhar convosco aqui uma breve apresentação. Pronto, conforme o Paulo já tinha falado há bocadinho, relativamente à missão e às atribuições do IMT, vamos só aqui baixar isto. O IMT tem as funções de regulamentação técnica, licenciamento e coordenação, fiscalização e planeamento do setor de transportes terrestres, fluviais e respectivas infraestruturas, e na vertente económica do setor de transportes comerciais e transportes marítimos. E tem ainda a gestão dos contratos de concessão em que o Estado seja concedente, nos referidos setores ou em outros setores, nomeadamente relativos a transportes aéreos e infraestruturas aeroportuárias, de modo a satisfazer as necessidades de mobilidade das pessoas e bens. Em termos de projetos de simplificação, temos sempre como preocupação a ação no front office, isto é, diretamente ao utilizador, seja com a eliminação de formulários físicos e tudo o que seja papel, e diminuição de deslocações ao nosso balcão presencial. Em back-office, temos sempre também a preocupação de, junto dos nossos colaboradores, diminuir a necessidade de intervenção humana, que isso vai agilizar os processos e as validações, menos arquivo físico e mais automatização de processos e validações automáticas dos nossos processos de
recepcionados. Os projetos de simplificação que tivemos agora mais recentemente e que um deles já foi falado pelo Dr. Paulo Bispo, foi o IMT Online. Os mais recentes agora, durante a época da pandemia, foi os pedidos de troca de títulos estrangeiros online e a pesquisa de homologações online. Mais à frente vamos especificar o que são cada um destes projetos e de que forma contribuíram para a simplificação administrativa dos processos recepcionados. Em termos de IMT Online, ele versa sobre processos de condutores, de veículos, transportes, tacógrafo digital e dístico deficiente. Portanto, esses são a panóplia de pedidos que podem ser apresentados através do IMT Online, todos eles de uma forma simplificada e com zero papel recepcionado. Todo o papel que é recepcionado aqui é tudo através de upload de documentos apenas nos casos necessários para os pedidos. Em termos de condutores, temos aqui duas ações. Neste caso, a ação no front office, antes do IMT Online e depois do IMT Online, só para se perceber o que é que isto implicou na alteração dos pedidos recepcionados. Antes do IMT Online havia a necessidade de deslocação a balcão presencial, portanto tudo era feito presencialmente. Havia preenchimento de formulários, entrega de atestado médico e psicológico quando necessário, registro do pagamento, e emissão de uma guia em papel e arquivo físico do processo recepcionado. Depois do IMT Online, o pedido é registado através do IMT Online, seja na residência, seja através das várias plataformas disponíveis para o condutor. Não há preenchimento de formulários, o atestado médico é eletrónico e transmitido automaticamente ao IMT. É apenas efetuado o upload do exame psicológico nos casos em que é necessário. O pagamento é via referência multibanco. A emissão da guia é através de um PDF online, ou seja, não há emissão de qualquer papel e não há arquivo físico dos processos recepcionados. Em termos de back-office, antes do IMT Online era necessária a presença física de um colaborador no balcão, havia preenchimentos de formulários e entrega dos atestados, havia o registro e o pagamento do pedido e depois o arquivo. Depois do IMT Online, não há necessária qualquer intervenção no balcão, portanto, deixou de haver este tipo de atendimento, não há processo físico, o pedido é registado pelo utilizador, portanto, não há necessidade de haver um colaborador a recepcionar estes pedidos, e o sistema informático valida automaticamente os pedidos em que não há submissão do documento, ou seja, nem sequer há intervenção de qualquer colaborador do IMT na parte do back-office. Nos restantes pedidos, há uma validação automática, uma validação efetuada em back-office por um colaborador e continua a não haver arquivo. Em termos de números de pedidos de carta de condução, conforme depois já falou há bocadinho, temos em 2017 os 46 mil pedidos, 2018 74 mil, 2019 97 mil, 2020 201.391 e agora em 2021 até sexta-feira já tínhamos 83 mil pedidos registrados através do IMT Online. Outros dos pedidos onde se verificou uma simplificação administrativa em termos de deixou de haver intervenção humana foi o tacógrafo digital. Foi um pedido lançado no IMT Online em setembro de 2019 e só para nós termos uma ideia, antes do IMT, deste pedido estar disponível no IMT Online, um condutor que precisasse de renovar um cartão de tacógrafo tinha que se deslocar de Bragança ao Porto para registrar o pedido, ou da Meda a Coimbra para registrar o pedido. Isto porque só havia nas direções regionais e depois a partir de fevereiro de 2019 passou a haver também nas direções distritais. Havia um preenchimento do formulário, o registro e o pagamento de um pedido e um arquivo físico do processo. Depois do IMT Online, não há qualquer intervenção da parte do colaborador do IMT, ou seja, o pedido é registado pelo condutor, não há preenchimento de formulários, o pagamento é feito via referência multibanco e não há qualquer arquivo físico nem qualquer validação do processo. O processo entra, é registado pelo condutor, é efetuado o pagamento e automaticamente é enviado para a Casa da Moeda para impressão. Portanto, não há qualquer intervenção da parte do colaborador. Em termos de back-office, era a mesma situação das cartas de condução, havia a necessidade de um colaborador ao balcão, de preenchimento e de arquivo físico para guardarmos estes processos. Com o IMT Online deixou de haver qualquer necessidade nesta intervenção.
Em termos de pedidos de tacógrafos, em 2019 tivemos 1.364, foi o ano de lançamento deste tipo de pedido no IMT Online. Em 2020 tivemos 15.471 pedidos através do IMT Online, ou seja, quase todos os tacógrafos emitidos a nível de condutor foram emitidos através do IMT Online, e agora em janeiro já temos aqui 3.175 pedidos. Realçar que isto são pedidos extremamente importantes para o condutor, porque sem este documento não podem circular, não é? As pessoas que precisam deste tipo de cartão, sendo que quando tinham necessidade de se deslocar ao nosso balcão, neste caso as direções regionais, tinham que o fazer em horário de serviço, das 9 às 4 da tarde, e agora podem fazê-lo comodamente em suas casas, durante o trabalho ou fim de semana, e não têm a necessidade de se deslocar fisicamente. Outro dos pedidos que nós lançámos agora com esta época de Covid foi o pedido de troca de título estrangeiro. Era um pedido que era efetuado dos nossos balcões, presencialmente, era um pedido onde se verificam a recepção de muitos pedidos, temos muitos pedidos de troca de carta de condução, e então lançámos aqui uma nova aplicação que permite o registro deste pedido sem necessidade de vir ao balcão, pelo menos a necessidade inicial. Depois há aqui uma necessidade de recolha de dados biométricos. Então, o pedido começa com o upload de uma documentação através do site do IMT, é efetuada a distribuição a nível nacional, portanto, permite-nos fazer aqui uma gestão e uma centralização de todos os pedidos, sabendo onde é que estão a ser mais recepcionados, e permite-nos distribuir os pedidos de forma equitativa para terem o mesmo prazo e o mesmo tempo de tramitação. Sempre que o condutor tem cartão de cidadão, não há necessidade de deslocação ao balcão, portanto, ele pode se registrar no site do IMT Online e automaticamente cede-nos a autorização para utilizarmos os dados biométricos, e o envio da documentação para os nossos balcões é efetuado via CTT. Portanto, neste caso também foi uma das soluções que nós implementámos e que nos permitiu reduzir o atendimento presencial e simplificarmos a forma como estes processos são apresentados e reduzir a necessidade de deslocação. Só em 2021, portanto, de janeiro até agora, até sexta-feira, já foram recepcionados 16.637 pedidos de troca de títulos de condução estrangeiros. Outra das soluções que nós implementámos também durante este período de pandemia e que veio permitir também reduzir os atendimentos presenciais e a necessidade de deslocação aos nossos balcões foi uma proteção, consulta de registros de homologação. Esta proteção é utilizada para a legalização de veículos que nos chegam do estrangeiro. E o que é que nos permitiu? Permitiu-nos eliminarmos formulários que eram necessários para requerer esta pesquisa de homologação. Através desta eliminação, emitimos apenas uma declaração digital para que o condutor ou requerente possa apresentar junto da autoridade tributária e aduaneira. Esta situação reduz a necessidade da apresentação de papel, reduz a necessidade de deslocações aos nossos balcões e permite-nos também fazermos aqui uma gestão centralizada, toda a documentação entrada, e temos o arquivo digital de toda a documentação. A documentação, neste caso, é enviada apenas através de upload, portanto não há necessidade de envio por correio, porque depois o original vai ser entregue no balcão mais tarde, após a atribuição da matrícula. Desde janeiro até agora, já foram recepcionados 9.709 pedidos, só nesta nova funcionalidade que nós agora implementamos. E é tudo, obrigada. Muito obrigada, Olga. Excelente capacidade de síntese, muito obrigada destas experiências. Já há algumas perguntas no chat, mas depois nós fazemos no final com a intervenção, após a intervenção dos restantes oradores. Vamos prosseguir então para nos falar das oficinas de simplificação em suporte virtual, que constituem um dos projetos do terceiro plano de trabalho colaborativo. Temos connosco o Dr. Jorge Lagarto, a quem passo a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, queria agradecer à equipa de coordenação deste plano de trabalho colaborativo o amável convite para apresentar-me esta medida 1.2.
que refere-se às oficinas de simplificação da linguagem. Vou só partilhar o meu ecrã, não sei se já estão a ver. Sim, já estamos. Muito bem, então, porque é que nós optámos por estas questões da linguagem simples quando nos propuseram o desenvolvimento de uma oficina de simplificação? Em primeiro lugar, porque nós cruzamos muitas vezes no âmbito do nosso trabalho no LabX com esta questão da linguagem. Temos muito contacto com cidadãos e empresas e a questão da linguagem e da dificuldade de percepcionar e de compreender a linguagem do Estado tem sido notificada muitas vezes como um obstáculo à simplificação administrativa. Por outro lado, isto é um pouco por todo o mundo, a linguagem simples tem vindo a ganhar cada vez mais importância no âmbito da relação do Estado com os cidadãos. Mesmo em Portugal já se faziam várias coisas neste âmbito, inclusive na AMA, onde trabalhamos, nomeadamente a equipa de conteúdos do E-Portugal, da plataforma E-Portugal, o antigo portal do cidadão, tem tido muito cuidado já com a forma como tenta comunicar e passar a informação aos cidadãos. Também o Instituto da Segurança Social, com quem nós trabalhamos no âmbito deste grupo de trabalho, também tem a sua própria metodologia de simplificação da linguagem. Aqui a grande questão é que depois a linguagem simples acaba por ser um pilar fundamental para todas as questões que dizem respeito à administração aberta, à transparência, à participação cidadã. Na verdade, as pessoas têm que saber não só quais é que são as suas obrigações e quais é que são as suas responsabilidades, mas também devem saber quais é que são os seus direitos e os seus benefícios na relação com o Estado. E se eu não percebo o porquê, eu não vou participar. E acontece o mesmo às vezes com os direitos e com as obrigações. Não os percebendo, nós não exercemos os nossos direitos e deixamos passar as obrigações que deveríamos cumprir. Isto funciona também como um bloqueio a um direito fundamental dos cidadãos, que é o acesso à informação. Se nós não percebemos, não conseguimos compreender, não conseguimos decifrar a comunicação da administração, nós não estamos em plena posse da informação necessária para desenvolver a nossa vida na sua plenitude. Finalmente, e uma perspectiva muito pessoal, eu acho que a linguagem simples acaba por ser o principal ponto de contacto com o Estado, ou seja, nós temos os nossos websites, temos as nossas plataformas de serviços, temos todo o sistema de notificações via SMS, via correio, seja correio eletrónico ou mesmo o velhinho correio postal que ainda existe, e estes são pontos de contacto importantes na relação com o cidadão. Trabalhei muitos anos na equipa de implementação do Simplex e da simplificação administrativa e nós, aqui já há quase 10 anos, um dos maiores movimentos de simplificação administrativa foi a implementação do licenciamento zero. Se houverem aqui colegas da administração local, certo, têm algumas recordações desses tempos. E uma dúvida que eu apanhava recorrentemente eram os cidadãos, empreendedores, neste caso, empresários, a perguntar-me o que é que queria dizer o deferimento tácito. Recebia uma notificação a dizer que o seu pedido foi deferido tacitamente. Nós temos mesmo de simplificar a forma como comunicamos com os cidadãos, sejam empreendedores, seja a Dona Maria ou o Sr. Manuel que têm os seus negócios ou têm as suas obrigações fiscais para cumprir, por exemplo. Outro exemplo muito paradigmático nos tempos que correm é, por exemplo, os SMS que são enviados agora no contexto da vacinação do Covid. Eu tenho muitas dúvidas. Eu vivo com a minha avó, que tem 90 anos e foi convocada há muito pouco tempo para fazer a vacinação. Por algum motivo, aqui na nossa região, houve uma chamada telefónica e houve um contacto direto. Eu tenho muitas dúvidas que ela conseguisse perceber e responder ao SMS que foi enviado nesta primeira fase. E estes são exemplos que acontecem no dia-a-dia. Outro exemplo muito interessante, nós aqui há cerca de 2 anos trabalhámos diretamente com a Autoridade Tributária aduaneira num projeto de cidadania fiscal. Fomos para o terreno, falámos com cidadãos, falámos com técnicos de atendimento, tentar perceber quais é que eram os fluxos, quais é que eram os picos durante o ano, se havia picos de atendimento, se havia alturas do ano em que eles soubessem que iam mais gente aos serviços. E para além daqueles normais, que são as campanhas do IRS, por exemplo,
o que mais foi referido era que sempre que há uma notícia, uma peça na comunicação social, ou cada vez que enviamos uma campanha de notificações, nós sabemos que no dia a seguir temos o balcão cheio. E isto tem impacto real no processo de atendimento e na dificuldade com que os colegas da primeira linha gerem as questões que lhes chegam à frente. E um exemplo muito paradigmático é a questão, por exemplo, quando todos nós recebemos a notificação para a confirmação do agregado familiar. Se calhar 75% de nós não têm que fazer nada face a essa comunicação. E a verdade é que eles diziam isto, no dia seguinte a essa comunicação ter sido enviada, eles tinham os balcões cheios de pessoas com dúvidas para saber se têm ou não de fazer alguma coisa. E daí a importância da linguagem simples num processo de simplificação administrativa. Portanto, o nosso objetivo, como vimos, já há muitas metodologias de simplificação da linguagem, não só em Portugal, que já existem também, mas pelo mundo inteiro. O nosso objetivo foi, mais do que criar uma metodologia muito robusta, ou umas linhas de orientação muito robustas, foi criar uma metodologia que pudesse colocar frente a frente os emissores da comunicação, ou seja, os funcionários da administração que escrevem estas comunicações, sejam SMS, seja o que for, com os seus destinatários, ou seja, com os cidadãos que depois são quem vai ter de ler e interpretar essas comunicações. Portanto, esta metodologia é uma metodologia muito simples, desenvolvida em 6 passos, para que qualquer equipa da administração possa, antes de mais, refletir sobre a adequabilidade da sua comunicação em função dos destinatários que pretende alcançar, portanto, um momento de reflexão interna, e depois submeter essa própria comunicação a teste junto dos seus destinatários reais. E os 6 passos são todos muito simples. O primeiro passo está relacionado com o levantamento e a seleção dos documentos a simplificar. Depois temos uma metodologia de diagnóstico ou avaliação do documento em que tentamos perceber, dar-lhe uma pontuação a nível do que é a linguagem simples, mas também perceber junto dos destinatários quais é que são efetivamente na própria comunicação os elementos que não são bem compreendidos, ou as expressões, ou tudo aquilo que gera dificuldades de interpretação nos cidadãos. Depois temos um terceiro passo, que passa por rever os documentos. Estes 3 primeiros passos são feitos internamente, ou seja, as equipas internamente fazem uma avaliação prévia e fazem uma primeira revisão do documento para quando chegarmos ao teste com cidadãos reais, o documento já vá minimamente simplificado. Okay? Temos aqui o quarto passo, que prevê um pré-teste de ação colaborativa. Isto passa, acima de tudo, pela nossa vontade em que haja sempre uma validação em primeiro e uma apropriação das metodologias e das ferramentas internamente, para quando chegarmos ao terreno sejamos muito seguros daquilo que estamos a comunicar e de que estamos a pedir ao cidadão para realizar. Finalmente, o passo 5 e 6 passam por testar no terreno com o público-alvo, com os cidadãos que foram escolhidos para fazer o processo de teste, e a produção de um documento final. E este passo 5 e 6 são passos iterativos, ou seja, eu faço o teste, posso rever o documento, criar uma segunda versão, e depois é importante voltar a submetê-lo a teste e fazer estes ciclos de teste, revisão dos documentos, até termos uma versão final do documento simplificado. Esta metodologia foi desenvolvida para ser realizada, originalmente foi desenvolvida para ser realizada presencialmente, num frente a frente entre os funcionários da administração e os próprios cidadãos. E com este acontecimento da pandemia e este afastamento social a que fomos sujeitos, tivemos a necessidade de adaptar a metodologia e os próprios workshops das sessões a um contexto virtual, e para isso pensámos na utilização dos quadros brancos digitais, como existem já várias opções no mercado. A verdade é que ao desenvolver esta metodologia fomos nos apercebendo que é muito difícil trabalhar com certos perfis de cidadãos em ambientes virtuais. E são exatamente esses a que queremos chegar. Nós não queremos testar com
com licenciados e engenheiros informáticos que tenham a facilidade neste acesso à informação. Nós queremos chegar e testar esta metodologia, nós queremos submeter a teste as nossas comunicações com as populações mais desfavorecidas, com quem tem mais dificuldade na sua interpretação. E são pessoas que têm normalmente uma baixa literacia, têm dificuldades de acesso à internet, têm poucas competências digitais. Portanto, é difícil submeter, com estes perfis de cidadãos, é difícil aplicar a metodologia de suporte virtual. Não quer dizer que não se faça, mas faz-se com alguma dificuldade. Portanto, ela como está montada, e já vou mostrar o que é que fizemos para realizar estas sessões virtuais, como está montado, ele faz mais sentido para os passos de reflexão interna. Enquanto nós fazemos os primeiros diagnósticos e revisão dos documentos, esta oficina virtual, digamos assim, faz mais sentido para ser utilizada nestes momentos internos de reflexão em equipa, em que podemos sujeitar a comunicação a teste, por exemplo, com outros colegas que não estejam envolvidos diretamente na escrita dos documentos. Portanto, neste sentido, o que nós fizemos foi, para toda a metodologia, nós virtualizámos, digamos assim, essencialmente os passos de diagnóstico e avaliação da comunicação e a sua reescrita posterior. Peço desculpa, saltei aqui uma coisa que não devia. Só um instante, vamos passar aqui. Não sei se conseguem ver o nosso mural. Este é o nosso ambiente. Sim. Sim, obrigado. Está um bocadinho, está pouco visível. Está por estar cá em cima, que é para se ver tudo, okay. O mural completo, e já vou entrar mais aprofundadamente. Isto é uma ferramenta de quadro branco digital. Aqui, fazer sessões virtuais é muito complicado, porque não vê a cara das pessoas do outro lado. É mais difícil de perceber se estamos aí no caminho certo ou não. Mas vamos andando. Utilizam já muitas ferramentas de quadro brancos digitais. Este é um exemplo, é o mural, é o que nós usamos mais assiduamente no LabX. Há outros, como o Miro, por exemplo. A própria suite do Microsoft Teams já tem quadro brancos digitais disponíveis. E na prática o quadro branco é uma parede branca onde nós podemos montar os nossos templates e trabalhar de forma colaborativamente com quem quisermos. Neste âmbito, nós montamos um quadro em que dividimos aqui por secções, e estas secções podem ser navegadas aqui por esta estrutura no canto direito do ecrã. Fazendo um zoom in, temos um primeiro elemento em que tentamos explicar quais é que são as funcionalidades do software que vão ser utilizadas durante a sessão, por exemplo, como é que se faz o zoom out e o zoom in, como é que se cria um post-it e escreve num post-it, como é que se adiciona uma imagem ou um ícone para enriquecer os documentos. Depois, entramos propriamente na metodologia em si. E a primeira fase é ler o documento. Aqui temos um exemplo. Nós deixámos estas sessões, já foram testadas com os colegas que fazem parte da nossa rede de inovadores. A rede de inovadores é uma rede de colaboradores, funcionários e dirigentes em funções públicas que segue estas andanças da inovação e experimentação no setor público, e que nós utilizamos muitas vezes como cobaias para testar estas metodologias e os nossos workshops. Então, numa das sessões de oficinas com a nossa rede de inovadores, submetemos esta própria metodologia de simplificação da linguagem a teste. E usámos para tal documentos fictícios. Não caímos na tentação de usar documentos reais, apesar de haver muitos bons exemplos para simplificar no âmbito da administração. E este aqui é exemplos fictícios e absurdos. Até certo ponto exagerámos aqui um bocadinho na dificuldade de interpretação. E eu comprometo-me já a pagar um cafezinho a quem dos presentes descobrir, sem ir ao Google, qual é que foi a norma violada nesta notificação de contraordenação? Aqui o artigo 3º da Lei nº 88/2019. É verdade que é um exagero que nós fizemos aqui a nível de exemplo, mas muitas comunicações da administração pública caem neste erro de ter uma linguagem demasiado administrativa e demasiado
usando aqui uma palavra feia, o juridiquês, não é? que nós conhecemos, e nós enchemos os nossos textos de referências a artigos e decretos-lei e a leis que as pessoas não fazem ideia do que são. E a nossa obrigação numa posição de serviço público é simplificar este acesso à informação que se pretende. Portanto, o primeiro passo é, muito simplesmente, fazer uma leitura do documento, uma leitura inicial do documento. Pedimos depois para fazer uma avaliação e temos, para isso, disponibilizamos um instrumento que nós criamos, uma grelha de avaliação, que pretende avaliar várias componentes, como a finalidade do documento, qual é que é o público-alvo, se está adequado ao público-alvo, clareza da mensagem, terminologia, palavras utilizadas, a própria organização do documento e os formatos e suportes virtuais que são utilizados. Cada uma destas secções tem depois uma classificação parcial. Nós convidamos as pessoas a avaliar de 0 a 4, tem aqui o campinho das instruções, são convidados a avaliar de 0 a 4 as expressões ou as frases que nós indicamos aqui. Por exemplo, se a finalidade do documento é facilmente compreendida. E neste caso em particular, desta notificação de contornação, os colegas que fizeram esta avaliação deram aqui um 1. Ou seja, apenas uma pequena parte se compreendia. E depois de fazer então, a avaliação parcial destas diferentes componentes, temos então uma pontuação total do documento, neste caso conseguiu uns gloriosos 10 pontos. E daqui à nossa chave de respostas podemos ver que, no fundo, este é um documento muito pouco simplificado. Okay? Pronto, isto é exatamente também o que fazemos com os cidadãos, é fazer, sujeitar o documento à avaliação crua e dura do seu destinatário. Depois... Temos pouco tempo já, está bem? Vamos pôr já a correr. Ok, obrigada. Depois da grelha de avaliação, então, voltamos a submeter o documento à consideração das pessoas e sugerimos que sejam assinalados no próprio documento a verde, amarelo e vermelho ou laranja, as expressões que sejam a verde as mais relevantes, as que estão bem, digamos assim, no documento, com um marcador amarelo aquelas que tenham mais dificuldade de percepção, podiam ser melhor escritas, estar mais bem organizadas, e a laranja, aquilo que não é de todo entendido ou compreendido por parte do cidadão. Depois desta avaliação, em que temos uma pontuação numérica, quantitativa, e temos assinalados no documento quais é que são as oportunidades de melhoria que estão identificadas, sugerimos então a leitura e a aplicação das 10 guias orientadoras da linguagem simples. Desde pensar no público-alvo, usar títulos e subtítulos, palavras simples, frases curtas, até, por exemplo, auxiliares visuais. No final, e tendo em conta estas guias orientadoras, a avaliação foi feita e a sinalização foi feita no documento, sugerimos que os colegas reescrevam a comunicação, tendo em conta toda a informação que foi recolhida. Neste caso, isto já foi numa segunda sessão de teste. Na primeira sessão deixámos o documento em branco e não demos suportes nenhuns. O que vimos é que as pessoas têm muita dificuldade em descolar da linguagem administrativa. Nunca promovem uma reformulação radical destes documentos. E continuamos muito presos àquilo que é a nossa realidade do dia-a-dia. Daí a importância de trazer para estes processos o próprio cidadão, de modo a que possam efetivamente nós cada vez mais adequarmos a nossa comunicação e a nossa linguagem àquilo que os cidadãos conseguem perceber e conseguem compreender. Jorge, 1 minuto, por favor. Está bem? Estou mesmo a acabar. Portanto, esta metodologia foi desenvolvida, então, pelo LabX de base. Tivemos aqui o apoio, neste âmbito do Plano de Trabalho Colaborativo, de outros colegas da AMA, do INA, do Instituto da Segurança Social e do Instituto dos Registros e Notariado, a quem agradeço a colaboração que foi prestada, e desafio-vos a procurarem no site do LabX, www.labx.gov.pt. Nós ainda não temos a questão das oficinas de simplificação, durante esta semana será lá colocado, e vamos ter os materiais que passam desde componentes mais teóricos, o manual de aplicação prática, e estes templates das sessões interativas também vão ficar disponíveis para consulta.
Portanto, resta-me agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Desculpem ser aqui Obrigada, a correr. Mas ainda temos o Pedro para falar. Não queremos Obrigadíssima roubar pela tempo ao partilha. Pedro. Obrigado eu Ok, e obrigada. até à próxima. Obrigado. Obrigada, Jorge. Então, para terminar a sessão, convido o Dr. Pedro Engrácia, que vai apresentar o projeto Como Gerir Projetos de Simplificação Colaborativa. Olá, Pedro, boa tem tarde. a palavra. Olá. Estava aqui com aquela questão dos botões, do partilhar e tudo isso, não é? Que é sempre um drama em sessões ao vivo. Antes de mais, queria agradecer o convite da equipa de coordenação do terceiro plano de trabalho colaborativo e queria começar por dizer que o trabalho que agora apresento é o trabalho de uma vasta equipa de entidades que estão focadas no desenvolvimento de boas práticas na área da inovação e da simplificação. Estou a falar da AMA, da ESPAP, do INA, mas também de entidades que menos associamos de uma forma, pelo menos direta, a esse tipo de foco. E temos, por exemplo, a honra de ter colegas da Polícia Judiciária a trabalhar connosco neste projeto. E isto mostra que a simplificação e a inovação está ao alcance e pode ser objeto de trabalho por parte de qualquer entidade. Já vimos o IMT hoje, também com um trabalho brilhante e com impacto na vida de todos nós. Portanto, inovação, simplificação, não é só para entidades que têm isso como core, mas para todo o Estado. Nós tentamos simplificar, porque é esse o timbre, toda a informação relativamente ao ciclo de projeto. Há 15, 20 anos, quando a gestão de projetos começou a ser utilizada de uma forma mais intensiva, olhava-se para a gestão de projetos como um conjunto de templates enormes, maçudos, e cada vez mais olha-se para a gestão de projetos agora, nesta fase em que vivemos, como algo ágil, algo dinâmico, algo simples e muito adaptado àquilo que são as necessidades da organização, mais do que agarrado a referenciais mais extensos que possam existir a nível internacional. Dito isto, nós identificamos 4 passos-chave que qualquer entidade ou qualquer colega que queira envolver-se nesta parte da simplificação administrativa deverá observar como sendo aqueles que nos parecem chave. Primeiro, a identificação da oportunidade. E tiramos aqui partido de um trabalho que já foi feito por um outro grupo e que julgo que foi apresentado na sexta-feira sobre como identificar oportunidades de simplificação. Isso é chave porque temos que identificar onde é que vamos gastar o nosso esforço, onde é que vamos colocar o nosso foco, e uma boa identificação do problema é a chave para o sucesso do projeto. Depois, o segundo desafio é o de mobilização e de monitorização, de criação da estrutura de suporte. E porquê que é um desafio? Porque, ao contrário de contratarmos consultores de fora ou de apenas trabalharmos com pessoas da nossa unidade ou do nosso organismo, a proposta aqui é que agreguemos no mesmo grupo pessoas de diferentes entidades públicas com diferentes valências, experiências, conhecimentos, e assim tiremos o máximo valor daquilo que é as competências e as capacidades que temos dentro do setor público e que, por vezes, por haver menos diálogo, por estarmos menos despertos para esta necessidade, são desaproveitados. Recordamos que quando fazemos esta integração entre unidades, entre entidades, entre áreas de governo, estamos a potenciar a nossa capacidade, mas estamos também a desenvolver-nos. E isso é, de facto, muito positivo. Depois, identificamos que na fase de execução do projeto existe algo que temos que ter em atenção, essencialmente os riscos motivados por ter uma equipa multidisciplinar, multi-entidade. Sim, porque ao termos uma equipa de várias entidades, existem riscos que não estariam presentes se estivéssemos a falar de um trabalho subcontratado ou de algo feito só com pessoas de uma entidade. E por último, alguns aspectos relativamente ao encerramento. Repararão que este guia essencialmente socorre-se de outros materiais já construídos, quer no primeiro plano de trabalho colaborativo, quer neste terceiro plano de trabalho colaborativo, tentando ser um guia, um guião e não uma repetição de conteúdos ou algo que dificulte a compreensão. Dito isto, para podermos identificar a equipa e poder fazer essa mobilização, temos que perceber claramente 4 aspectos. Primeiro, qual é a natureza do problema, do desafio, para percebermos quais são as competências, onde é que estão as pessoas com essas competências e depois até que ponto cada uma das entidades pode ou não disponibilizar
parcialmente, durante alguns dias, algumas horas, essas pessoas para trabalharem neste grupo de trabalho. Este exercício pode ser feito de uma forma simples, sem grande recurso a formalismos. Isso foi o que aconteceu, quer no primeiro, quer no segundo, quer no terceiro plano de trabalho colaborativo, e funcionou muito bem. Aliás, queria-vos dizer isto, aquilo que estamos aqui a passar agora para o papel, ou para o slide, melhor dizendo, não é mais do que o documentar das práticas e da nossa experiência ao longo destes 3 planos de trabalho colaborativo que já decorrem passado um ano do seu início. E para percebermos do que estamos a falar em termos de mobilização, socorremos dos valores do Manifesto Ágil, que diz essencialmente que devemos estar focados em potenciar as pessoas e as suas competências, e daí a importância de colaboração entre entidades, de aprendermos e de aplicarmos o conhecimento com celeridade, fazemos isso de forma ágil, de forma rápida, sem burocracias, focarmos sempre naquilo que é o interesse e aquilo que é o foco das partes interessadas, especialmente quem nos encomenda o projeto, e por último, estar focados na entrega e na resposta rápida muito mais do que em processos rígidos e em contratualizações difíceis às vezes de observar. Os 12 princípios do Manifesto Ágil focam-se todos nisso, na capacidade de entregar, no ser ágil, no confiar, no dar o melhor de si em prol do valor da administração pública, neste caso, do Estado, não é? E, portanto, esta cultura de organização, de automotivação, de comunicação aberta e de autoavaliação dos resultados de uma forma franca e não de uma forma positiva, incorporam muito esta proposta que agora apresentamos. Depois há a questão do reporte, não é? Quando temos várias entidades, quando temos pessoas de várias instituições públicas a colaborar, há a questão do reporte. Bem, o reporte, conforme nós o fizemos no Plano de Trabalho Colaborativo, procurou essencialmente 2 ou 3 aspectos-chave. Primeiro, quais os objetivos que estamos a tentar alcançar, quais são as atividades para realizar isso, até quando elas estão a ser cumpridas no tempo, quais é que são os entregáveis que têm que ser entregues e quando, e até que ponto as soluções que estão a ser concebidas vão ou não de encontro àquilo que era o problema ou o desafio originalmente pensado e identificado. Portanto, como veem, algo muito curto, algo que são 10 linhas no máximo de reporte, nada muito complexo, sempre em prol da agilidade e da velocidade de entrega. Depois, temos aqui um guião sobre riscos e, na essência, procuramos alertar para a questão de que muitas vezes os projetos falham, não porque sejam mal geridos por si só, mas porque não demos atenção a riscos e vicissitudes que podiam surgir no seu caminho. E, portanto, há aqui uma pequena ajuda também nesse âmbito. E, por último, algo sobre as ferramentas. E muitas vezes temos a tendência de meter tecnologia nas coisas e achar que isso resolve. A nossa proposta é que primeiro experimentemos, primeiro testemos. Quase todas as soluções informáticas neste momento têm períodos de teste ou de experimentação ou edições limitadas, e só depois equacionarmos a aquisição. E sobre quais as soluções, embora isto não constitua uma recomendação, é apenas uma identificação de algumas das soluções que existem no mercado, algumas que nós usamos no dia a dia e que poderão ser solução a baixo custo ou muitas delas até sem custo. Dito isto, este era o meu último slide, o meu último slide é este, peço desculpa, que tem a ver com os fatores críticos de sucesso. E voltamos aqui ao tema do Manifesto Ágil. A preocupação com o comprometimento de todos, com o envolvimento dos stakeholders, a predisposição para a mudança, a experiência e o know-how da equipa, tudo isso são aspectos vitais para que os projetos consigam chegar a bom porto. E, em particular, aqueles que são de simplificação, porque geram muita expectativa e, se são bem conseguidos, geram grande ganho para todos, como foi exemplificado no caso do IMT e como também o Jorge comentou há bocadinho com o caso do LabX. Este, sim, é o meu último slide. Quero agradecer-vos pela atenção. Muito obrigada, Pedro. Foi excelente o resumo e a capacidade de síntese. E ainda conseguimos ter uns minutinhos para as questões colocadas. Não vamos conseguir colocar todas as questões, mas vamos tentar, pelo menos, uma pergunta para cada um dos nossos oradores. A primeira será, se calhar, para a área do IMT, para o Paulo ou para a Olga.
A simplificação pela desmaterialização não aumenta o risco de fraude. Esta poderia ser para o Paulo. Para a Olga, a presente evolução na prestação de serviço online, sendo que deixa de ser necessária a intervenção do colaborador, não se irá traduzir futuramente em despedimentos ou reposicionamento do funcionário? E depois colocaria também uma pergunta ao Jorge, de saber qual é que é, na sua opinião, em que estado é que estamos na administração pública em termos da simplificação da linguagem. E finalmente para o Pedro, nós lançaríamos a questão de qual o maior desafio para promover e gerir projetos de simplificação. Assim, muito resumido, peço ao Paulo, que deve estar ainda connosco, mas eu ainda não estou a ver. Ok. A questão está, a fraude para nós é um elemento fundamental em termos de garantir que todos os documentos que nós recebemos são genuínos. Daí o facto de nós, quando estamos a falar em termos de intercâmbio, interoperabilidade, temos a preocupação, como eu também há bocado referi, da segurança. Portanto, a segurança do documento, para nós, é fundamental. Segurança da informação. Se bem que há aqui outras áreas, eu estou a falar especificamente em termos da parte que para nós é muito importante e temos também levado a cabo algumas medidas para mitigar essa fraude, tem a ver com a questão dos atestados médicos, é um exemplo concreto. Portanto, nós tentamos, dentro do possível, mitigar essa fraude quando identificamos algum tipo de comportamentos menos normais, alertamos as entidades para esse efeito, as entidades, neste caso, mais da saúde, para a atenção, ou, em último caso, também as entidades em termos de polícia, de fiscalização, para que há ali qualquer coisa que é normal. Portanto, essa é uma preocupação no âmbito deste nosso processo em termos de cartas de condução. Portanto, sempre que nós tentamos fazer uma monitorização em termos dos processos, neste caso mais dos atestados, e para garantir que o mínimo de fraude aconteça. Como é público, de vez em quando aparece na comunicação social processos em curso desencadeados pelos órgãos de fiscalização, associados a cartas de condução, a renovações, mas, portanto, nós tentamos, dentro dos mecanismos que já implementámos, mitigar todas essas questões em termos de fraude. Muito bem. Obrigada, Paulo. Agora seria a Olga a responder àquela questão. Não sei se quer que eu repita. Não a estamos a ouvir, Olga. Consegue ativar o som, Olga? Já está? Agora sim, sim. Desativou. Tá? Agora sim. Sim. Até parecia aqui que o anfitrião desativou o meu som. Por que não estava a dar. Relativamente à questão colocada, assim, uma das preocupações é o facto de nós estarmos a simplificar os processos, não significa que não precisemos de mais colaboradores ou de menos colaboradores. O que fazemos é redirecionar os colaboradores de forma a garantirmos que todos os processos são tratados dentro do mesmo tempo de execução, ou seja, se deixamos de precisar de haver necessidade de processos de colaboradores para receber processos ao balcão, redirecionamos esses colaboradores para outras tarefas, seja para o call center, seja para a análise de troca de títulos estrangeiros, seja para a pesquisa de homologações, seja para a tramitação de todos os processos, mas de forma a que todos os serviços possam responder ao utilizador dentro do mesmo prazo de execução, criarmos prazos de referências de serviço em que garantimos que todos os utilizadores recebem uma resposta no mesmo tempo. E isso só é possível colocando todos os serviços a trabalhar para um só, não é? Portanto, se há menos pessoas ao balcão, nós redirecionamos para outros serviços, para outras tarefas e assim conseguimos prestar um melhor serviço. Desculpa que agora sou eu que estou sem som.
tinha a ver com se há alguma previsão do IMT prever implementar os pedidos online de apreensão de veículos e cancelamento de matrícula. Faz parte do nosso rol de simplificação, portanto, nós temos, como devem imaginar, o rol em termos de processo é significativo, portanto, nós temos alguns com mais prioridade, outros com menos. Nós este ano, e devido à questão da pandemia, e como a Olga falou, portanto, nós apostamos na questão da troca dos títulos estrangeiros e na pesquisa de homologações. Portanto, a ideia é cada vez mais, e é um desígnio em termos do IMT, a simplificação dos seus processos para o cidadão. Portanto, há de chegar a essa altura, em termos de nós termos um conjunto significativo, portanto, há todo um trabalho que está a ser feito e esperemos brevemente ter novas medidas, novos modelos em termos de certificação para o cidadão e para as empresas. Muito obrigada. Jorge, a questão tinha a ver com o estádio de desenvolvimento da simplificação da linguagem na API. Particularmente, há aqui uma senhora que pergunta mesmo em relação às autarquias. E acha que realmente as autarquias estão a trabalhar muito nisso, em gostar é que está. Eu acho que há muito boa vontade e há muitas coisas a serem feitas. Acho que falta essencialmente uma coisa, que é o contacto com a realidade, que é o descermos ao terreno, ao cidadão, e ir validar com o cidadão se realmente eles estão a perceber ou não aquilo que nós comunicamos. E isto acontece e aplica-se a qualquer medida de simplificação, seja da linguagem, seja numa simplificação de processos. É muito importante ir ao terreno, ir ao cidadão, ir às primeiras linhas, para percebermos efetivamente aquilo que está a ser feito. Mas há coisas boas a serem feitas, não só eu referi a Segurança Social, referi a AMA também, a AT já tem várias iniciativas, mas o que eu vejo na prática é que os técnicos continuam muito agarrados àquilo que é a linguagem administrativa. Ou, que o decreto-lei tem que lá estar, e tem que se escrever desta maneira, e tem que ficar esta expressão. O que vem na lei tem que ficar lá escrito. O cidadão não lhe interessa nada disso. Nós temos que conseguir traduzir efetivamente o que é que aquilo significa na prática e cortar amarras com esta ou administrês que nós estamos habituados a utilizar. Quanto aos municípios, os municípios, eu sei que muitos deles têm feito esforços grandes nesse sentido e têm uma grande vantagem. Os municípios são a imagem no território da administração, têm a maior capilaridade, são as estruturas que estão mais perto dos cidadãos e são aquelas que mais facilmente têm acesso às pessoas. Portanto, têm feito bem, mas ainda há um grande caminho a percorrer e pronto, e reitero também a disponibilidade que nós temos para quem quiser apropriar-se desta metodologia das oficinas de simplificação, basta vir-nos bater à porta que nós facilitamos com todo o gosto a apropriação e ajudamos a montar no terreno estas iniciativas práticas, que eu acho que aí é que falta mesmo, é irmos ao país real para validar se estamos ou não a fazer as coisas bem feitas. Muito obrigada. Pedro, era apenas uma última opinião em relação de como é que podemos promover e gerir projetos de simplificação. Qual é o maior desafio, digamos assim, das equipas? Eu acho que o maior desafio das equipas é perceber que o feedback das pessoas no terreno, dos nossos colegas que atendem no dia-a-dia, que tramitam os processos no dia-a-dia, são um ouro para a reformulação e para a simplificação administrativa. Porquê? Porque eles é que sabem no dia-a-dia as dores que têm, muito mais do que nós, que talvez conceptualmente conheçamos melhor as coisas, mas que não temos a experiência do dia-a-dia. Por isso, acho que o grande desafio que temos todos como administração pública é aproveitar esse filão de ouro, explorá-lo e esse feedback ser incorporado nos processos de mudança, porque se for, estamos certos que vamos estar cada vez mais perto do cidadão, vamos fazê-lo de uma forma mais eficiente e vamos fazê-lo de uma forma que também nos vai satisfazer mais a nós, porque nós no fim trabalhamos também para eles. Muito obrigada aos quatro pelos excelentes contributos, pelo conhecimento e pela partilha de experiência. Já estamos um bocadinho a derrapar no tempo, mas acho que valeu a pena. Muito obrigada a todos. Eu iria apenas pedir para lançar um inquérito apenas de satisfação para que as pessoas possam nos dizer se gostaram da sessão. Portanto, e terminar esta conferência, não antes de relembrar que a gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, da Inovação AP,
Também podem consultar os projetos nos links que foram informados no nosso chat, os projetos que saem do Plano de Trabalho Colaborativo e até dos anteriores. E relembrar que amanhã teremos um novo debate, desta vez com o tema Como inovar na oferta de serviços públicos. Portanto, agradeço a presença de todos e de todas e até uma próxima oportunidade, se for o caso, até amanhã. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigada.